Buenas, professor Antônio. Que prazer em revê-lo. Olha, professor, dando continuidade ao nosso assunto do episódio passado, não é? Por que alguns personagens da história missioneira foram elevados à condição de heróis, santos ou mártires, enquanto outros acabaram lembrados como traidores, inimigos e até mesmo amaldiçoados pela posteridade? Buenas, Argemiro. Essa sua pergunta nos conduz diretamente ao campo dos estudos da memória. Um dos territórios mais férteis e também mais espinhosos da teoria da história. Enquanto a história, como disciplina crítica, procura compreender o passado em sua tessitura completa, problematizando fontes, contextos e temporalidades, a memória social opera por outras vias. Ela frequentemente seleciona, recorta, hierarquiza e simplifica os acontecimentos. Mais do que isso, ela transforma pessoas de carne e osso, com suas contradições, medos, esperanças e interesses, em modelos morais ou políticos. Foi exatamente isso que ocorreu com muitas figuras ligadas ao universo reducional, como vimos com Sepete Araju e Nessu no episódio anterior. A memória não é um depósito passivo do passado, ela é uma construção ativa, sempre moldada pelas necessidades do presente e pelas projeções de futuro que cada grupo social possui. Então, a memória tende a converter sujeitos históricos plurais em personagens unidimensionais, quase caricaturais? Exatamente, Argemiro. A memória pública, aquela que circula em monumentos, datas cívicas, romances e celebrações, tem predileção por figuras fortes e facilmente reconhecíveis. O santo imaculado, o herói corajoso, o vilão perverso, o traidor infame, o mártir sacrificial. Esses arquétipos funcionam como bússolas morais para as comunidades. No entanto, a pesquisa histórica raramente encontra nisso tamanha simplicidade. Tomemos novamente Sepete Araju como exemplo. Ele foi simultaneamente líder indígena, missioneiro, cristão, estrategista militar, articulador político e defensor intransigente de seu povo e de seu território, contra a expansão luso-espanhola. Já Nessu, frequentemente apresentado como opositor interno às missões, foi uma liderança que, em determinado contexto, questionou a implantação do modelo reducional. Mas isso não o torna automaticamente um traidor ou um agente do maligno, como certas narrativas o pintaram. Roque Gonzalez, missionário jesuíta e mártir para a Igreja Católica, foi também um agente de um projeto civilizatório que implicava profundas transformações e mesmo rupturas nas cosmologias e modos de vida guarani. Cada um desses personagens só pode ser compreendido quando situado em seu próprio horizonte de possibilidades, com suas alianças, tensões e estratégias. A história não absolve nem condena, ela problematiza e contextualiza. E quem são esses sujeitos que disputam ativamente essa memória, professor Antônio? Não imagino que seja um processo espontâneo, desinteressado, não é? De fato, Argemiro, a disputa pela memória missioneira envolve uma constelação de agentes com interesses frequentemente antagônicos.
A Igreja Católica, em suas diferentes instâncias, reivindica a memória dos mártires e da evangelização como fundamento de sua missão espiritual e, não raro, como legitimação de sua presença histórica na região. O Estado Nacional, seja o brasileiro, o argentino, o paraguaio ou o uruguaio, disputa a memória das ruínas jesuíticas como patrimônio oficial, integrando-as às narrativas de formação territorial e identidade nacional. As tradições regionalistas, especialmente no Rio Grande do Sul, apropriam-se de Sepete Araju e do passado missioneiro como marcos de origem de uma suposta gauchidade guerreira e fronteiriça. O turismo cultural, por sua vez, transforma esses personagens e sítios em roteiros mercadológicos, muitas vezes esvaziados de sua densidade histórica. A escola e os livros didáticos convertem o tema em conteúdo programático com graus variáveis de atualização crítica. As artes, como a música, literatura, teatro, cinema e até os jogos digitais, recriam imagens que atingem um público vasto, fixando representações por vezes estereotipadas. Por fim, os movimentos indígenas e organizações sociais contemporâneas reinterpretam esses personagens à luz das lutas atuais por terra, território, autonomia e reconhecimento. Portanto, a memória missioneira está longe de ser neutra ou consensual. Ela é um campo de batalha simbólico, onde diferentes projetos de passado e de futuro se confrontam abertamente. Mas isso então significa que cada época história constrói a própria versão das missões de acordo com suas angústias e esperanças? Em grande medida, sim, Argemiro. Essa é uma das lições mais interessantes da história. O século XVIII, por exemplo, viu as missões predominantemente sob a ótica da expansão colonial e da controvérsia entre coroas ibéricas e a Companhia de Jesus. Já o século XIX, especialmente após as independências, filtrava esse passado por lentes nacionalistas e liberais, ora enaltecendo a obra civilizatória dos jesuítas, ora denunciando seu suposto autoritarismo e riqueza. O século XX, por sua vez, produziu imagens que iam do indigenismo romântico ao messianismo regionalista, passando por leituras marxistas que viam nas missões uma forma peculiar de acumulação primitiva ou de resistência comunal. Hoje, no século XXI, somos desafiados a olhar para as missões com um olhar simultaneamente crítico e plural, atento ao colonialismo epistêmico, à agência indígena, à patrimonialização, aos direitos territoriais, à educação intercultural e, sobretudo, à presença viva dos povos Guarani, Kaiowá, Inhandeva, Imbuá, que continuam habitando e ressignificando esses espaços. Essa virada decolonial nos obriga a repensar o próprio lugar de onde falamos e as categorias que utilizamos. Então, me parece, professor, esse papo está muito interessante. E eu lhe pergunto, não basta perguntar simplesmente quem foi Cepé ou quem foi Inhaçu? O verdadeiro desafio é indagar quem está falando deles, em que contexto e com quais finalidades. Perfeito, Argemiro. Essa é uma questão epistemológica central. Quem fala? De onde fala? Que projeto de sociedade tem em sua mente? Sepete Araju pode ser invocado como santo popular nas comunidades de base, como herói regional nos desfiles de 20 de setembro,
como guerreiro indígena na luta pela demarcação de terras ou como símbolo político em manifestações partidárias. Nisso, por sua vez, pode ser demonizado como um obstáculo à ordem missioneira ou, em chave revisionista, ser reabilitado como uma liderança de resistência espiritual e cultural contra a imposição de modelos externos. A história, enquanto saber crítico, não pode ignorar essas memórias, nem desprezar sua força social, mas também não pode render-se acriticamente a elas. O ofício do historiador exige um exercício permanente de desnaturalização. Confrontar as fontes, questionar as narrativas hegemônicas, dar voz aos silenciados e, sobretudo, assumir a responsabilidade ética de apresentar o passado em sua complexidade, sem reduzi-lo a uma lição de moral ou a um repertório de exemplos prontos. Professor Antônio, você disse, assim, em outras palavras, que a memória aquece o passado, mas a história complica, é isso? Que frase feliz, Ageniro! E ela sintetiza bem nosso dilema. A memória tem uma função afetiva, identitária e integradora. Ela aquece, aproxima, emociona, dá coesão a grupos e comunidades. Sem ela, o passado seria um arquivo morto, sem ressonância no presente. Mas a história, em seu movimento crítico, complica, desorganiza, introduz dúvidas, confronta versões e exige que assumamos a incompletude de todo conhecimento. Nós precisamos das duas dimensões, mas apenas se formos capazes de distingui-las metodologicamente e de reconhecer seus respectivos limites, potências. Cabe a nós, ouvintes e cidadãos, pesquisadores ou não confundir uma com a outra, nem permitir que uma anule a outra. Que possamos, assim, seguir aprendendo com os missioneiros, não como heróis ou vilões, mas como sujeitos de seu tempo que ainda nos tocam. Até o próximo episódio, Água de VT. Obrigado. Olha, muito interessante a gente refletir sobre essas questões do episódio de hoje. Muito obrigado.